Alô mundo. Alô mundo, olha eu aqui. E aí, meu pessoal, muito obrigado a todos que têm contribuído com o nosso trabalho. E hoje daremos início ao nosso especial sobre o samba de São Paulo. Para esse trabalho poder tomar forma, eu tomei conhecimento por um programa de podcast que eu gosto muito, recomendo a todos. E eu não poderia iniciar os trabalhos se não fosse com eles, os meus inspiradores. É um trabalho que eles fizeram, acho que lá no começo desse ano já, que eles vieram com a polêmica de Vinícius de Moraes, e depois eles fizeram um trabalho de curadoria em cima de um disco, que talvez tenha sido o último disco, que vai debater um pouquinho aqui, que falou diretamente sobre o samba de São Paulo, sobre os seus grandes compositores, grandes intérpretes, que eu acho que daqui para frente ninguém nunca mais fez um trabalho parecido. Então, conforme já falei semana passada na apresentação, sem mais delongas, sem mais caô, para trocar ideia, samba para a vida, alô mundo, meus parceiros, Papo de Samba Podcast, alô Guto, alô Agatha, alô Didinha. Meu Vaguinho, meu compadre. Prazerzaço. O Vaguinho, salve. Agradecer demais aí o convite. Muito mesmo. Aqui não tem essa coisa, não. É uma mão lavar a outra. Todo o trabalho bonito que você tem feito aqui, de trazer muita gente legal, de estar fomentando o conteúdo do samba, é algo motivador, sempre foi para a gente também, de ter esse espelho da constância de conteúdo que você traz aqui e a informação que a gente consegue compartilhar, tanto agora online, mas quanto no offline, no Instagram, a gente sempre falando. Então, como eu disse, é uma mão lavar a outra em prol do nosso bem maior, que é o samba, né? Como eu costumo falar para os meus amigos, graças a Deus a gente fez muita amizade aí, pessoal das páginas de samba do Instagram, mandar um beijo. Não vou falar todos, vou mandar um beijo para todo mundo, que se eu esquecer de um, eles vão me cobrar. E para os meus amigos do Samba Cast, pessoal do Recife também, muito bom o trabalho deles. Não somos concorrentes, somos aliados. Exatamente. Então, acho que esse é o que motiva a constância do trabalho. Mas me fala aí, Guto, Agatha, Didinha, como que surgiu essa ideia do Papo de Samba Podcast? Pode ir lá para o comecinho, lá antes do Samba de São Paulo. Pode ir lá para o comecinho? Porque o trabalho é bom. Se vocês me permitem aí, da gatinha, eu vou puxar essa resenha aqui. Então, lá para os primórdios mesmo. Vai lá, Gutinho. Bom, Vaguinho, o Papo de Samba, na verdade, começa lá para agosto do ano passado. Tem dois integrantes que não estão aqui hoje também, que tivemos problemas de trabalho, o Thales e o Aaron, que também estão desde o começo aqui com a gente. E nada mais surgiu a ideia de que, a gente se encontrou lá na casa do Aaron para tomar uma cerveja, nós três mesmo. Foi um momento ali que eu tinha, até o seu ponto importante, tinha meio que terminado o relacionamento. O Thales também tinha terminado o relacionamento. E aí, a gente discutindo, ficamos na casa dele tomando cerveja, falando. Só que foi engraçado que passou, 5 horas, a gente não falou de outra coisa além de samba. Foi reto, 5 horas de samba, muito samba de desamor, né, para compartilhar aquele momento que a gente estava passando, aquelas coisas bonitas que o poeta ali na fossa ele é mais inspirador. E aí foi bem essa brincadeira de, a gente trouxe tanta curiosidade um para o outro, assim, de conhecimentos que a gente tinha, cantando samba sempre ali um com o outro. A gente falou, foi tão da hora essa resenha, por que a gente não grava isso aí? E aí, nessa ideia de fazer essa gravação, era sempre seriam episódios mais abertos, temáticas que a gente mesmo, entre nós mesmos, a gente discutiria. E aí, nesse tempo, a gente chamou a Gatinha, que também sempre foi uma parceira nossa, que a gente se conhece de roda de samba, muita cachaça nessa vida, e o Dida também, que é muita cachaça mesmo, também se conheceu muito de tempo. E o Dida ele tem todo o conhecimento técnico, né, da parte de técnica mesmo, da produção, da captação do som. Então, como a gente queria levar essa resenha para uma coisa, deixando esse clima de botequim, mas uma coisa legal, então a gente fechou mais ou menos esse time. E aí a ideia, a princípio, era a gente fazer
temáticas que a gente se sentisse numa roda de botequim mesmo. Então, as temáticas eram: quais são as parcerias mais importantes do samba? Onde tem que ser dramaturgia? Puta, sambas de desamor, sambas de homenagem, sambas que falem de rango, enfim. Então, era sempre essa questão muito do clima do botequim, assim, e todos nós meio que se complementamos ali nessa mesa de bar. Eu acho que o Papo de Samba surgiu aí, né, pessoal? Exatamente. Fiquei feliz com o convite dos meninos, assim, da gente passar o que a gente já fazia normalmente, né, que quando se encontra sempre fica conversando, tocando samba, e passar para as pessoas, assim, a gente sentia falta, né, não tem muito... O podcast em si mesmo, eu acho que tem pouquíssimos podcasts de samba especificamente, né? Então, a ideia era poder levar mais coisa e mais informação que a gente conseguisse, que pudesse, enfim, chamando gente para entrevistar, né? Quando a gente achasse que nós quatro, né? Que somos em quatro falando, e o Dida fica na parte da produção. E quando a gente achasse que não tivesse gabarito suficiente, a gente chama alguém, porque, né? Precisa. Didinha, quer falar um pouquinho da produção? Falar que eu também, primeiramente, boa noite, obrigado pelo convite, Vaguinho, fico muito feliz. E também, né, sei lá, com os meninos foi a mesma coisa, eles chegaram para mim um dia: mano, tem como você dar uma olhada aqui que a gente gravou uma parada, você que trabalha com TI, você deve estar sabendo. Os caras: dá uma olhadinha aqui, mano, o que dá para fazer? Aí eu: mano, que porra é que os moleques arrumaram com essa gravação? Aí, eles: mano, a gente queria que você tocasse essa parte e tal. Eles me explicaram, cara, peguei os microfones que eu achei que tinha que ser, a gente se vira para fazer o melhor possível, né? Como eu já trabalho como produtor, né, no meu dia a dia, então foi tranquilo. E para mim é uma coisa que é muito agradável, porque eu adoro samba, eu conheci todo mundo no samba, o Aaron e o Thales, inclusive, já tocaram em grupo comigo, então... e o Guto, né, quantas noites de balbúrdia de cachaça, a gatinha também. Mas aí, falei, puta, pra mim produzir um negócio que é sobre samba é prazeroso demais, cara. Ainda mais com uma rapaziada que já é minha amiga. Então, fiquei muito feliz com o convite e tamo aí. E, Vaguinho, uma coisa que a gente sempre se posicionou, de certa forma, ali no Papo de Samba, é que a gente tinha muito o intuito de levar informação para a galera, só que de forma informal, assim, que não seja uma coisa tão pesada de levar esse conteúdo, uma coisa tão bibliográfica, muito acadêmica. A ideia sempre foi a gente estar no botequim mesmo, assim, até inclusive na gravação a gente sempre faz umas batidas de copo para tentar passar esse ambiente de botequim pro... A gente tenta gravar. Né? Mas para tentar levar a mensagem, o conteúdo que a gente quer levar de forma gostosa, de forma leve. E aí, assim, terminamos no passado, gravamos, não vou lembrar agora, acho que foram 6 ou 7 episódios nesse formato, a gente se reunindo mesmo, discutindo temas que a gente levantava e ficava, cada um trazia de casa um pouco das informações, ia rindo, ia discutindo, concordava, não concordava. E aí, eu já vou até entrando aqui nessa linha mais sobre o samba de São Paulo, né? Aí a gente falou, tá super legal fazer o podcast, de certa forma o pessoal tá ouvindo, estamos ouvindo um feedback positivo, estamos conhecendo outras páginas, pessoal do samba. E, assim, essa ideia de fazer o samba de São Paulo foi até uma conversa que eu tive com o Thales no fim do ano, porque o samba de São Paulo ele é um samba extremamente rico, extremamente cultural, com muito sambista, muito músico de qualidade, só que o material para você estudar ele é muito difícil de encontrar. Inclusive, nessas gravações que a gente fazia dos nossos episódios, a gente acaba sempre falando muito mais do samba carioca, assim, porque a gente sempre contava histórias. Mas aí a gente que é de São Paulo, que vive o samba aqui, que sabe desse valor e sabe da dificuldade do sambista de São Paulo, da história registrada do samba de São Paulo, falou assim, acho que existe um espaço aí para a gente tentar trazer alguma coisa. Ainda mais sendo daqui, tendo contatos, né, proximidade com o pessoal, acho que vai ser legal da gente trazer essa temática. E aí a gente desenhou meio que linhas, frentes que a gente gostaria de trazer para o samba de São Paulo. Então, pessoal, vocês podem me cortando aí, viu? Que o pessoal sabe não, que vai falando. vai dar tempo de editar o episódio.
Mas, enfim, aí a gente entendeu que ia ser super legal esse tema, e a gente desenhou meio que uma foto assim de 6 temas que a gente gostaria de trazer. 6 não, mas, enfim, algumas frentes que a gente gostaria de trazer para o Samba de São Paulo, que é um material um pouco mais difícil de achar, né? Então, a gente fez o primeiro episódio falando do álbum da Beth Carvalho, que era uma resenha nossa ainda, que a gente conseguia levar, junto com essa coisa da polêmica do Vinícius de Moraes, que ele falou que São Paulo era o túmulo do samba, num bar na Consolação, lá quando o Johnny Alf estava tocando e o público lá acabou falando um pouco mais alto, o Vinícius de Moraes ficou indignado que não estavam prestando atenção ali no que o Johnny Alf estava tocando e falou numa discussão de bêbado, de botequim lá, São Paulo é o túmulo do samba, e um jornalista que estava lá pegou e já levou para a mídia isso. Então, a gente parte dessa polêmica, faz um introdutório, segundo introdutório, que é o samba, o álbum da Beth, Canta o Samba de São Paulo, que é um álbum super legal, com músicos de São Paulo, gravado no Sesc Pompeia, compositores de São Paulo, todo o repertório paulista, Geraldo Filme, se não estou enganado, na produção também, ali, de arranjos, muito rico, e aí a gente vai para um contexto mais histórico, né? Que aí a gente traz o samba de bumbo, que é, quando falam que o samba de São Paulo é novo, claro que não, o samba de São Paulo está junto com a cultura cafeeira lá atrás, com toda a evolução do samba no Brasil que tem a ver com as senzalas, os centros escravocratas, e São Paulo é a mesma coisa, só não teve o mesmo foco midiático de, por exemplo, Rio de Janeiro, Torres Bahia. Assim, a gente evita comparar, né? Mas acaba comparando pela falta de mídia que temos mesmo. Então, o episódio também é super legal, depois a gente entra com mais profundidades aí, mas passando por cima. Você ia falar aí, Magui? Vamos episódio a episódio, porque acho que a gente contextualiza melhor e a gente consegue dar um segmento bem perfeito da história e que aí já junta com a história do Papo de Samba. Primeiro episódio, vocês fazem a introdução lá com o túmulo do Samba de São Paulo, que você já explicou aí. Então, para quem não conhece, pessoal, essa é a história de onde surgiu que São Paulo é o túmulo do Samba de São Paulo. Vinícius de Moraes, tomando as cachaças do cachaça e outro, fala que Samba de São Paulo, que Samba de São Paulo é o túmulo do samba, o jornalista pega e joga isso na massa. Nada de muito diferente do que acontece hoje em dia. Pega qualquer coisa, tira aquele negócio e joga na mídia. Nada muito diferente. Chega mais rápido agora, né? Só que agora chega muito mais rápido. Aí vem o primeiro episódio em si. Beth Carvalho canta Samba de São Paulo. Uma carioca que vem para São Paulo e descobre toda essa riqueza cultural. E como eu falei na minha introdução, talvez o último registro, essencialmente, de samba de São Paulo mesmo. Talvez o quinteto tenha feito algo parecido quando relembra as velhas guardas, mas trabalho muito inédito, mas acho que de relembrar, de releituras, acho que tenha sido o último. E é uma ruptura também, na verdade, né? Porque a Beth ali na década de 90 também lança esse álbum, traz esse foco, esse destaque para o samba de São Paulo, escolhendo a dedo todos os músicos, composições, intérpretes. Também eu concordo, acho que teve essas releituras do quinteto, até da autobiografia do samba. O Plínio Marcos tem um álbum também que ele traz uma coisa mais histórica, mas assim, de ponto de vista midiático nacional, o que a Beth fez nesse álbum, de certa forma, ela deu um foco e um alcance que nenhum dos outros conseguiu, né? De ruptura. E a Beth sempre teve isso, né? Acho que de abraçar novos e levantar. E aí, então a gente vem nesse álbum muito até uma coisa mais leve, de passar música a música ali, trazer quem são os compositores de cada música, trazer quem são os intérpretes, enfim, as mensagens das músicas. Não sei se você já chegou a ouvir, Vaguinho, já chegou a ouvir esse álbum? Então, eu acho que é o play quando eu quero ouvir, mergulhar dentro da história do Samba de São Paulo, o primeiro play é ele, não tem jeito. Que ali ela faz a releitura, acho que de geral do filme até o Sombrinha. Gente, Sombrinha é paulista, tá? Para quem não sabe. Geral do filme tem participação, né, nesse álbum também, e aí parece que o que tem de última coisa gravada dele foi desse álbum, a participação que ele faz nessa gravação do ao vivo que foi no Sesc Pompeia.
É o último registro de gravação dele. Exatamente. E Sombrinha Paulista, isso é bom lembrar também, né, Vaguinho? Sombrinha é paulista. Mário Sérgio também era paulista. Mário Sérgio, que Deus o tenha. Dois grandes nomes do fundo de quintal. Não vou falar que são os dois últimos cavaquinhos do fundo de quintal, porque a gente teve Flavinho Silva, o parceiro, que esteve aqui já com a gente. Teve Delcio Luiz, que foi cavaquinista lá. Hoje a gente tem o Marcinho Alexandre, fez um trabalho fantástico também, mas os dois... Mas às vezes acaba não associando, né? Sombrinho e Mário Sérgio em São Paulo. Ninguém associa por conta do fundo de quintal a tanta representatividade do Cacique de Ramos, que, sim, é um templo sagrado para o samba brasileiro. E aqui, só para deixar contextualizado para a galera também, mais um parênteses que eu faço aqui, o Guto, Agatha e Lidinha. A nossa ideia aqui de trazer, revelar esse samba de São Paulo, não é jamais querer quebrar, né? Fazer uma diferenciação do samba de São Paulo, samba do Rio, samba da Bahia, samba do Sul. Não, é mostrar que aqui em São Paulo a gente tem nomes muito importantes também. Que eu sinto assim, a mesma preocupação que eu sinto com a gente paulista, os músicos paulistas não falarem de Toninho Batuqueiro, Deval Anselmo, até ser Geraldo Filme mesmo, que é muito pouco falado, como eu estou vendo muito pouco se falar de Roberto Ribeiro no Rio, muito pouco se canta, agora que ficou mais evidente, porque infelizmente perdemos, mas Seu Nelson Sargento era muito pouco cantado. Uhum. E são histórias do samba, né? São personagens fundamentais para a história do samba. Como lá na Bahia, a gente tem o Riachão, que é muito pouco cantado. Talvez aqui, quem mais cantou o Riachão não foi nenhum sambista, foi Cássia Eller. Verdade, verdade. E Mas a você cara sabe do samba baiano. tem uma galera aqui de São Paulo, Trio Gato com Fome, Paulinha Sanches, que é uma galera que é da cena do samba aqui de São Paulo, eles têm um contato muito forte com o Riachão. Muito forte, assim. E eles têm no repertório deles, assim, sempre, assim. E já foram, enfim, encontraram, tal. É bem legal também, assim, conhecer essa galera que está fazendo samba em São Paulo também, né? Que a gente falou né, a gente, enfim, nos nossos estudos a gente fala das comunidades, tá? Os grupos em si a gente não chegou a falar, mas assim, tem uma galera muito boa aqui em São Paulo fazendo samba, e tem um grupo também aqui em São Paulo que chama Reduto de Samba, que gravou com o Nelson, estava fazendo show com o Nelson Sargento, sabe? Um tempo atrás, né? E então tem uma galera muito legal, assim, daqui de São Paulo mesmo, fazendo esse intercâmbio entre estados, enfim, muito bacana. É engraçado porque, assim, por mais que o Nelson Sargento, enfim, esses mais antigos cariocas não sejam tocados, eu acho que, assim, você não precisa ir muito longe para descobrir quem é o Nelson Sargento, você não precisa ir muito longe para descobrir quem é o Roberto Ribeiro, enfim. Eu acho que pelo fato, sim, deles serem cariocas, lógico, eu não estou tirando o mérito da música de ninguém, mas eu acho legal trazer esses negócios do samba de São Paulo, samba da Bahia, tudo isso, porque mostra que o samba não é só no Rio de Janeiro, né? Eu acho que esse é o mais importante, porque se tá difícil chegar no Nelson Sargento, imagina chegar na galera daqui, chegar em Tony Batuqueiro, Talismã. Você tem que querer muito ir atrás, assim. Você tem que. Então eu acho que trazer isso tanto em podcast, tanto a Beth fazendo um álbum, enfim, tudo que a gente possa falar de samba de São Paulo, até do sul da Bahia, querendo ou não, a gente por estar aqui acaba olhando para dentro do nosso quintal, mas o samba é muito mais do que o Rio de Janeiro, né? Eu acho que sim, a gente tem que entender qual é o lugar do Rio, né, nessa história toda. Também tem uma coisa que não pode ser desprezada, que é uma sacanagem que jogar fora, assim, esquecido. Falar que esse negócio que você falou, né, a gente não está procurando quem é melhor ou quem é pior. O rolê mesmo é que tem um registro para que as pessoas consigam conhecer e chegar até, né? A gente falou aqui, e isso sempre acontece muito assim, que é muito difícil de chegar em registros, e tem muita gente tentando e procurando tal, e começando a fazer... Começando não, né, gente? Tem uma galera que trabalha com isso e estuda isso há muito tempo.
mas eu acho que cada vez mais a gente trazer luz, né? Enfim, cada um para a sua região, e no caso, a gente, como a gente é de São Paulo, trazer a luz para o samba de São Paulo e estudar e procurar e dizer para as pessoas, olha, se for em tal, 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 tal lugar, você consegue achar, se você quiser saber mais sobre o samba, é muito rico, enfim, mas é isso que você falou, não é querendo comparar, dizer, olha, esse aqui é melhor que esse, é só para trazer um registro histórico, enfim, dos sambas que acontecem nas outras regiões também, né? Não é nem melhor nem pior, é tudo samba. Exato. É o mesmo exercício que eu faço quando tentam diferenciar samba e pagode, tentam separar, né? Eu acho que é um pensamento preguiçoso, separar, igual vocês lançaram um tempo atrás lá, se caberia falar no samba de São Paulo e o pagode dos anos 90. E, ao meu ver, eu acho fundamental. Eu estava fazendo uma pesquisa bem rápida, bem rasa mesmo. Os principais grupos dos anos 90 são todos paulistas. Todos. Exalta Samba, Arte Popular, Catinguelê, Raça Negra. Sensação. SPC, não é também? Sensação. Só para contrariar, é Mineiro. Mineiro, Soweto. Soweto. Aí a gente tem Que Loucura, que é do Rio. O Raça, que é do Rio. Negritude é paulista. Não, a gente pega... assim, 90% vai ser paulista. A grande maioria... Como é que chama? Paulista. A grande maioria dos grupos dos anos 90 é do samba de São Paulo. Lógico que todos eles vêm naquela ótica, naquela até configuração de palco e instrumental, fundo de quintal. A base é toda fundo de quintal. Tantã, repique, pandeiro, cavaco, banjo e violão. Isso é claro e notório e é dito por eles mesmos, né? Que a base sempre foi fundo de quintal. Mas é um movimento daqui de São Paulo. É um movimento que explode para o Brasil a partir daqui de São Paulo, e eu digo sobretudo com Raça Negra. Sobretudo, o Raça Negra é que aprende a formatar o samba de uma forma com que ninguém havia feito ainda, que é aqueles grandes espetáculos. Por mais que eles não tenham um cavaquinho na banda, é um grupo de samba. Então, a gente não pode separar. Então, naquela época lá, para poder se diferenciar de fundo de quintal, de Zeca Pagodinho, Almig Neto, Jovelina, Roberto Ribeiro, João Nogueira, essa galera mais antiga, deu-se o rótulo de pagode. Sim. Mas é tudo samba. Não dá. A gente não... Eu, particularmente, eu não consigo ver de outra forma que não dessa. Não sei o que vocês pensam sobre o assunto. Não, assim, eu acho que às vezes a diferenciação que eu vejo de dia a dia ali, às vezes de julgamentos, vai muito da questão que eu também não julgo, que é a questão, por exemplo, uma coisa mais comercial, de certa forma, uma letra mais comercial, uma melodia com menos acordes, uma harmonia com menos acordes, uma melodia mais chiclete, menos poética, enfim, eu acho que as críticas que eu vejo em relação ao samba e pagode é muito nessa linha. Até porque pagode, na verdade, é reunião do sambista, né? O pagode em si. É o nome que era dado à festa, né? A festa que reunia a galera que ia tocar o samba chamava pagode. O Zeca é pagodinho e faz samba. O Exalta é samba e faz pagode. O Zeca tem uma entrevista, né? Tem uma entrevista que o Zeca... eu acho que ele dá até para o Jô, que ele vai fazer a diferença do samba, partido alto e pagode. Não tem um rolê assim? Isso, ele fala que é diferente, mas é tudo igual. É animal. Quem não conhece precisa ver essa entrevista. Muito legal. legal. Alice Brandão, ela canta O Que É Isso, Meu Amor, venha me dizer. É diferente, mas é igual. Pagode para valer. É fundo de quintal e pagode para valer. Reinaldo grava 3 discos que eram pagode para valer. É o príncipe do pagode. E é o príncipe, né? Que Deus o tenha. Acho que Reinaldo. Aí eu vou falar de uma coisa particular, né? Reinaldo, para mim, foi minha maior referência, né? Assim, de perto, né? Posso falar de perto, né? O meu sambista maior é o Zeca Pagodinho, mas de perto mesmo, Reinaldo foi o que eu mais aprendi. Para quem não sabe, pessoal, vou aqui confessar uma particularidade da minha vida pessoal. E para quem não conhece, eu tenho 2 cachorros, um Lhasa e um Pug. O Lhasa é Zeca e o Pug é Pagodinho.
Então, é o nível do... E programa trabalho? Que ótimo. Qual que dá mais trabalho? O pagodinho. O pagodinho, O né? pagodinho, lógico que dá mais trabalho. O pagodinho dá trabalho. Mas é isso, então, eu acho diferenciação rasa, então não dá para a gente fazer separação, que é até o intuito da gente não separar o samba de São Paulo do samba de outros estados, que é tão rico quanto. Eu já trouxe que o Júnior Belo, lá o mago do YouTube, você quer algum disco de samba, você vai no canal do Júnior Belo no YouTube, que lá vai ter. E ele é do Rio Grande do Sul. É mesmo? Caraca, velho. É um baita estudioso de samba. Não, eu comecei por causa dele. Eu ouvi por causa dele. O CD Pirata do Bom Gosto era muito louco, velho. Era um que era tipo um ensaio. Era pirata, mas era muito bom, velho. Muito bom mesmo. Acho que era do Júnior Belo. E ele é do Sul. Não sabia. Ele é Rio Grande do Sul, Júnior Belo. E um baita estudioso de samba. Você pega as meninas do grupo Entre Elas. Hoje é fenômeno essas meninas. Você pega uma roda de samba delas, você fala, pô, é tudo música comercial. É tudo música comercial de quem? De Zeca Pagodinho, de Reinaldo, de Arlindo Cruz, de Fundo de Quintal. E elas também não são nem de São Paulo, nem do Rio, elas são de Santa Catarina. É mesmo? Entre Elas é Santa Catarina? Caraca. Santa Catarina, Florianópolis. Você pega a maior febre dos últimos anos Menos na é internet. mais. Menos é mais. Também não é nem de São Paulo, nem do Rio, é de Brasília. Então, Encontro de Batuqueiros, Campinas. Campinas. Aí já até entra um pouco mais no circuito, verdade, né? Verdade. O Encontro de Batuqueiros. Pega um grande, excelente cantor que eu gosto muito, que é o Wendel Pinheiro. Não sei se você já ouviu falar. O Wendel Pinheiro é de Manaus. Manaus tem muito samba. Manaus pulsa samba. Então, acho que essa contextualização que a gente deu aqui agora para a gente não diferenciar o que é samba de São Paulo, samba do Rio, é importante para a gente mostrar que o Brasil inteiro faz samba e todos os sambas são de qualidade. Só que a gente enquanto paulista, precisa, primeiro a gente, depois os outros. Primeiro a gente precisa evidenciar os nossos paulistas que fizeram samba para poder apresentar para essa galera de fora. Porque se a gente não mostra, como que essa galera de fora vai conhecer? Se nem a gente que é daqui se nem a gente sabe direito, como é que os outros vão saber? É exatamente assim, isso. E uma coisa que eu gosto, assim, apesar do samba realmente ter ser samba em qualquer lugar, existem regionalidades e particularidades musicais, características do momento, que embelezam ele de cada lugar. E, às vezes, você saber de como está acontecendo o samba de São Paulo, ou a dinâmica que rolava o samba de bumbo, por exemplo, é muito legal para você ver o entendimento e a evolução desse samba aqui, se entender algumas coisas como paulista. Então, acho que justamente isso que a gente vem buscando, né, Vaguinho? É estudar e levar esse conteúdo, que é um pouco mais escasso, principalmente de São Paulo, para quem tiver interesse de pesquisar. E acender essa chama, né, do samba paulista, de certa forma. Aí a gente entra no terceiro episódio. Segundo, vai. Primeiro ou terceiro, né, que é o... que entra no samba rural. Como que foi para vocês essa imersão dentro desse contexto? Porque até então um contexto bem desconhecido, bastante desconhecido, eu diria, que tem muito pouco registro, é muito pouco falado, as páginas de internet são escassas, Instagram é bem pouquinho, apesar que recentemente teve a festa dos Batuques Paulistas, aí, um grande ponto da curadoria da Prefeitura de São Paulo, foi bem legal. Mas como é que é? Quais foram as maiores descobertas de vocês dentro desse universo de samba rural? Nossa, foi muita coisa, né, bicho? Fala aí, Dida. Não, ia falar que foi muita coisa, né? Nesse negócio do tipo samba rural, cara, é aquela coisa que não tinha como a gente saber, como você falou, é muito escasso. Então, nosso acesso à informação, eu que nem estava assim tão estudando quanto o pessoal, cara, você já via que era um acesso à informação até para quem estava correndo mais atrás, difícil de encontrar. E o que encontrava era basicamente a mesma coisa, né? Tipo, contando a mesma história, talvez de um pouquinho diferente. Aí foi nisso que rolou o convite pro João. E, mano, foi uma aula. Foi tipo assim, puta que pariu, não fazia a menor ideia que rolava assim, como é que era. Sabe quando você, tipo,
Tipo caviar, nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Foi tipo isso, mano. Só, velho. O que é samba de São Paulo? Ah, é samba de bumbo, é tocado com bumbo. Da hora, da hora. Mano, a hora que a gente foi ver o que era de verdade, o negócio, mano, foi muito massa. E até, aí, ó, esse é um cara que eu já fiz o contato, eu quero que você chame aqui para você extrair dele, porque, assim, o João hoje é o principal nome do Brasil, facilmente digo isso, de conhecimento do samba de bumbo de São Paulo, porque é uma tradição, e é muito legal que ele traz não só o aspecto musical do samba de São Paulo, do bumbo, mas toda a parte da geografia, do samba, da história, do movimento do café aqui para São Paulo, se instalando em Santana de Parnaíba, em Bom Jesus de Pirapora, enfim, nesses interiores, da comunhão do negro, da senzala. Então, ele traz o samba de bumbo de São Paulo, ele é quase fruto desse encontro de fatores religiosos, geográficos, históricos, que acarreta nessa maneira como São Paulo bate samba, que é aquela coisa do surdo seu principal instrumento, diferentemente das escolas de samba hoje. Quem faz a brincadeira lá, a caixa, repinique, quem fazia a brincadeira era o surdo lá, sempre marcando muito forte. As caixas de couro faziam mais marcação. Então, esse episódio, para mim, de carga de conteúdo, foi muito, assim. Eu saí quase tonto ali do episódio. E é tanto assunto que você começa a ficar curioso para entender a dinâmica. Pô, mas por que São Bom Jesus de Pirapora? E a festa de Bom Jesus de Pirapora, que Geraldo Filme cantava, que eu era menino, mamãe disse, vamos embora, você vai ser batizado no samba de Pirapora. Então, toda a cultura cafeeira, religiosa, da manifestação do negro ali, de bater o tambor daquela forma, de todo o samba de bumbo também tem uma característica muito legal, que lembra um pouco da musicalidade de capoeira, que é uma coisa de verso, canta e responde, né? Então fica uma brincadeira, é como se fosse um partido alto na paulista da capoeira, que fica o pessoal improvisa lá um verso, aí todo mundo canta o mesmo verso, aí ele joga, responde, e sai a cortejo, toda a dança, todo respeito ali que rola em volta do bumbo, porque é uma roda que fica ali, o bumbo como principal. Até tem os bumbos seculares aí de cada grupo, Cururuquara, enfim, o Grito da Noite, e que tem todo esse respeito e toda a dinâmica. Então, assim, culturalmente e historicamente, às vezes você fala de samba de São Paulo, a primeira coisa que você vai lembrar vai ser a Dona Barbosa, Trem das Onze, talvez. E aí você toma um soco na cara que isso aqui começou lá em 1800, enfim, desde essa época de 1800, que vai evoluindo, né, 1900, início lá, você fala, pô, calma lá, estava acontecendo aqui também no interior, festa de Bom Jesus de Pirapora. Então, acho que desse episódio, essa parte cultural do samba de bumbo, que é realmente muito pouco falado aqui em São Paulo, aqui nas capitais, muito pouco material, essa parte histórica de como se desenvolve o samba no Estado, foi muito rico. E aí, ó, esse aí eu vou cobrar você, hein? O Joãozinho de Pirapora, que manja tudo e pouco mais. Preciso também aprender isso daí. Porque a gente teve uma preocupação, né, em cada um dos episódios aí da série que a gente fez do Samba de São Paulo, trazer, além da pessoa que estuda o samba, a pessoa que está nele, né, porque assim é muito diferente a experiência de alguém que vive o samba, né, enfim, nesse caso o samba do bumbo, do que uma pessoa que estuda o samba do bumbo. É muito diferente. Então, a gente teve uma preocupação em trazer gente que era, de fato, de cada uma das coisas que a gente falou, assim, né? E que aí a gente percebe também que o registro falado, o boca a boca, é muito maior do que, né, o escrito, assim. Então, e é muito mais rico também, né? Porque é a experiência de cada pessoa, assim, enfim. João deu aula, né? Fenomenal, assim. Fiquei... besta, eu não estava no dia da gravação, né? Mas assim, de escutar eu fiquei chocada assim com o cara. Impressionante. Assim. É que essas gravações ao vivo. Foi mal, fala aí. Pode falar, Gigi. Não, eu ia falar que o legal é que essas gravações ao vivo, tipo, a gente vai, grava, capta o conteúdo legal. Essa resenha no pós e no antes, que é legal, porque ele chegava, tipo, a gente... Mano, mas como é que é um samba de Pirapora? Como é que funciona? Ele ia lá, cantava, é assim, é assado, tal. E a gente errava. Entendi, então é assim. E, tipo,
contando umas histórias, assim, aquelas histórias que não dá para divulgar. Aí você fala, caralho, velho, é muita bagagem, velho, muita bagagem. E ele foi contando, né, que o João conta, tipo, porra, percorreu o Brasil inteiro conhecendo esses lances culturais, tipo maracatu, todas essas coisas de batucada, de dança, afro e tal, e que um dia, sei lá, o mestre dele falou, mano, você não tem nada disso onde você mora, não? Ele falou, porra, tem, tá ligado? E é engraçado, porque é isso, é uma coisa que é muito antiga, muito mais antiga do que a concepção do que é samba. Tipo, já vem pensar que não existia, essa parada já... É que, infelizmente, a gente vive num mundo que a nossa história foi roubada da gente. Eu digo a nossa história, nós enquanto sambistas, né? Enquanto adoradores de samba. Porque por mais que nós sejamos brancos, a gente é preto no coração. Então, essa nossa história foi roubada. Não tem como a gente querer buscar registro, porque nem na escola a gente aprende, nem quando a gente é educado nos primeiros ensinos lá, a gente é educado dessa forma. Mas a gente, pegando um exemplo bem clássico, aquele disco do Geraldo Filme com a Clementina, do Canto dos Escravos. Nossa, bomba! Nada mais é que, se a gente for colocar disso aí, um disco de partido alto, ou um disco de repente, ou um disco de freestyle de rap. É um verso com a resposta, um verso com a resposta, um verso com a... Então, a gente pode deduzir que o Canto dos Escravos é a origem do partido alto, é a origem do repente. Então, é muito grave toda essa falta de memória, agora já abrangendo o aspecto negro, porque a gente perde registros como esses. Se não for o registro falado, contado de gerações para gerações, a gente se perde. Então, por isso que volta a importância do que a Agatha falou, da gente ter os registros gravados, escritos. Eu acho que talvez o meu primeiro grande contato bibliográfico foi com o professor Alessandro Dozena, que eu já tive a honra de tê-lo aqui, quando ele vem... Vai ter episódio, diga-se de passagem. Vem desvendar, ele é fenômeno, que cabeça pensante, né? Ele vem desvendando, né, o processo de evolução do samba dentro da cidade de São Paulo, né? Mas é tudo muito pouco, né? Tudo muito raso. Então, por isso da importância do Papo de Samba Podcast, do podcast da SASP, que está fazendo sobre a trajetória das escolas de samba, é muito importante. Todos os registros históricos lá do portal do Sidney Rezende, é muito importante isso. E os livros, os demais livros também, a Dona Irã Barbosa, muito importante, o livro que eu tenho aqui sobre Germano Matias, a cultura do choro, que São Paulo também é muito pouco falado. Então, é muito importante todos esses registros. Mas aí passamos do samba de bumbo, que a gente já absorve esse universo caipira, e a gente passa para o seu Oswaldinho da Cuíca. Seu Oswaldinho da Cuíca, acho que talvez seja a última lenda viva do samba de São Paulo, né? Sim, provavelmente. Lenda viva, com certeza ele é. Mas talvez acho que ele seja o último, né, dessa galera. Eu lembro antes do Oswaldinho, até de bastidor, a gente contatou o Fernando Penteado também, que é do fundador dos compositores da Vai, neto do Frederico Penteado. Mas o Oswaldinho, de certa forma, é mais midiático, assim, né? Gravou com todo mundo de samba, gravou com todo mundo, Rio, São Paulo, todo mundo. Então, sempre foi um nome super popular, assim. E a ideia mesmo era para trazer um pouco da percepção de ter um banda ali, de histórias pessoais dele. Enfim, foi uma experiência aí com essa história do Oswaldinho, uma experiência única, eu diria. Porque, assim, de certa forma, também, o Oswaldinho já está um pouco com uma idade mais avançada, né? Então, já sofreu alguns AVCs, inclusive, acho que 10 AVCs, na verdade. Então, foi assim, foi uma experiência, a gente querer ter essa idolatria pelo sambista que foi, né, pela musicalidade e pelo ponto que fez para o São Paulo, mas, de certa forma, também, ele já estava mais numa idade avançada, queria super se esforçando para fazer entrevista, mas um pouco mais perdido, vamos dizer assim, das ideias. Mas foi um aprendizado para o Papo de Samba.
Não, o E cara, assim, mano, fez bagunça na cuíca ali em alguns momentos, que eu fiquei de cara até hoje. Tipo, você fala, mano, como é que alguém faz isso de verdade? Tipo, na minha cara, assim, na moral. E eu fico imaginando o que ele não fazia quando ele tocava cuíca todo santo dia pra caralho, tá ligado? Velho, o cara é muito E absurdo. ele é um Você puta vê, percussionista, né? sim, já me falaram que, assim, antigamente, velho, se quisesse o Oswaldinho resolvia ter o álbum, assim. E ele realmente tem... O que a gente tocou bem pouquinho lá, muito pouco mesmo, mas você vê que, mano, é aquele cara que ele deve pegar tudo e tocar na moral mesmo, não é que ele faz o arroz com feijão. Toca na moral. O Oswaldinho da Cuíca além dessa lenda viva, ele traz uma nova forma de tocar a cuíca, tocar o instrumento, né? Se eu não me engano, algumas entrevistas o final do Ovidio Brito era inspirado da forma que o seu Oswaldinho tocava. O Ovidio Brito também é outro mago da cuíca, que também gravou com todo mundo. E um ele é detalhe, compositor também. compositor. O Oswaldinho é compositor também, ganhou a primeira edição do Vai Vai. Sim. E um detalhe Tem que é sambas muito bonitas. importante que eu vejo lá nesse episódio de vocês é quando ele fala que todo mundo pensa que São Paulo é o samba de branco, né? Porque a caracterização, né, de Adoniran, os Demônios da Garoa, que são pessoas brancas, né? Então, Paulo só que Vanzolini. Paulo Vanzolini, então se esquece dessa galera toda. Então, acho que talvez vocês enxergam que talvez por isso que a gente tenha tão poucos registros dessa outra galera tão importante quanto. Eu vou falar para você, eu acho que, não sei, essa parte racial na história do samba de São Paulo, ela existe a partir do momento, por exemplo, que os negros são chutados ali do centro e começam a ir para bairros periféricos, como Barra Funda, Bela Vista, enfim. Então, eu acho que essa parte racial do samba de São Paulo, ela existe, e como, de certa forma, a elite intelectual da época era quem era dona dos meios de divulgação, de escrita, provavelmente essa arte que foi escanteada geograficamente também foi escanteada culturalmente ali das assim, depois o samba até tem aqueles booms, que é uma coisa legal, todo mundo faz samba, que até o Paulinho da Viola canta, pegar os do Carioca, mas são Marjal. Tá legal, eu aceito esse argumento, mas não me altera esse samba tanto assim. Mas, assim, esse é um ponto, a discussão mesmo, Vaguinho, Eu dessa acho questão. que Eu acho que um pouco, eu acho que na verdade, tipo assim, eu acho que é mais uma questão de regional, pelo fato, não tipo, Rio, mano, do Rio, enfim, uma disputa, mas o que eu enxergo assim, o Rio despontou na frente de São Paulo em questão de gravações, né? Porque era a capital do Brasil, lá tinha uma renca de músico, então, assim, a parte operacional lá era muito mais viável. Então, tipo assim, com certeza, a elite, lá no momento, não queria pobre, não queria preto, não queria de jeito nenhum, mas, mano, no Rio ia vender, enfim, o pessoal tava lá, fazer o quê? É isso. Agora, tipo, você vê que o samba de São Paulo, ele só vai dar uma guinada, midiática nacional quando a Alice faz aquelas parcerias com a Dona Irã, aqueles vídeos lá do YouTube sagrados, assim, que você vê que foi isso, sabe? Pelo fato também do Adoniran ser meio personagem, sabe? Não foi tipo aquele cara que você. Porque eu acho que assim, muito sambista, você vê, você acha que você lembra, sei lá, de algum maluco ali do bairro que você vê no bar e fala: caralho, aquele cara é igual fulano de tal, aquele cara tem uma pinta de sambista. E, enfim, eu acho que é isso. No Rio, tinha um preconceito, mas era um preconceito que, mano, o dinheiro falava mais alto. Aqui, velho, tipo, não era interessante nem pegar o branco nem o preto. A hora que apareceu a Dona Irã, que era uma coisa meio caricaturesca, eles falaram, porra, então vamos em cima desse cara que ele, tipo, tem umas músicas mó nada a ver, engraçadas, tipo, tem a sua genialidade, né? Nossa, eu Mas eu sou enxergo fãzaço dele, né? mais uma que, tipo, eu acho que essa questão racial existia desde o começo, mas a partir do momento que o dinheiro aparece, ninguém tá nem aí para isso. É preocupante, né? Porque fica se reduzido a isso, né? Não, logicamente, a Dona Irã era gênio, Demônios da Garoa até hoje são referência para todos, né? Não à toa o Everson Pessoa está lá hoje também, talvez ele passou por da minha geração ali do meu começo, quando eu comecei a tocar, era o grupo que eu mais gostava, que era o Quinteto Branco e Preto. Talvez o último grupo a reler São Paulo legal, de uma forma legal.
E hoje ele está lá no Demônios da Garoa, tocando um instrumento, de certa forma, um instrumento rural, né? Um violão tenor, não é um violão que você vê numa roda de samba comumente. É difícil. E é o que faz talvez, eu acho que essa personificação da forma que o Demônios da Garoa toca samba seja, acho que, a maior personificação do samba paulista. Não sei se vocês têm essa mesma percepção. É o samba mais ruralizado, que eu acho que remontando ao nosso samba de bumbo. Eu acho meio amachichado, assim, menos, sei lá, a cadência dele é diferente mesmo, não é tão... Ele é mais cadenciado, ele né? é mais Ele solto, não é tão assim, eu acho. Eu acho ele meio solto, tipo, eu não acho que ele é tão marcado, assim, tipo, igual o samba carioca, tipo, parece que ele, mano, ele é mais solto. O cavaquinho, por exemplo, você vê que é tipo meio... Ele Uma não coisa vai que eu gosto também marcando. do samba de São Paulo nesse sentido é que a gente tem muito sambista, eu sou muito fã, né, de sambista que eu chamo de cronista, né? Aquele sambista que vai falar de uma situação da cidade, enfim. Então, desde o Geraldo Filme cantando de pobreza, de Bom Jesus de Pirapora, de favela, Adoniran, Trem das Onze, Saudosa Maloca. O Paulo Bosolino, por exemplo, vai falar da Praça Clóvis, que foi roubado. Então, o samba de São Paulo, eu gosto muito desse estilo de samba, né? Que vai nessa linha de crônica, de história, de dia a dia. Conta uma história, né? Rotineiro, né? Muita coisa do dia a dia, né? Aquela coisa do... Enfim, é uma coisa que eu não vou dizer que é característica do samba de São Paulo, mas nesses sambas mais antigos de paulistano, você pega bastante esse samba crônico, assim. Uhum. Mas essa falta, eu sinto muita falta de samba mais cronista, mais contar a história de um fato. Acho que não à toa, eu gosto tanto de Zeca Pagodinho, né? Acho que ele é o único é o cara que consegue contar a história do carro do ovo, né? Então, da parabólica. Da parabólica, isso que aí, lógico, ele como intérprete, ele conta a história que contaram para ele. Mas talvez, acho que o Trio Calafrio seja os grandes responsáveis, né? O Zé Roberto também, um outro grande compositor lá do Zeca, que é do Pai Coruja, Zé Roberto do Pai Coruja, do Vacilão, Penetra. É isso que eu tô tentando lembrar. Então, essas crônicas eu sinto muita falta hoje, no samba de hoje, né? Aí já no samba de uma forma geral. E vamos lá para o próximo passo. No próximo episódio, a gente foi para entrevista com o nosso amigo Dinês Doro. Dinês Doro, excelente pesquisador, uma grande referência na pesquisa do samba de São Paulo. Não conhecia a parte do papo de samba. Já falei para ele que ele está intimado aqui. Perfeito. E conta aí, cara. Eu acho que... E aí, assim, aí eu vou fazer só um detalhe, Gutão. Acho que o relato que ele me fala que é, para mim, o principal desse trabalho, dessa entrevista. Quando ele fala sobre a Rua 15 de Novembro. Conta aí você, Gutão. Eu vou falar que, por exemplo, esse da 15 de novembro foi um aprendizado que eu tive ali que eu não imaginava. Ninguém imagina. Por exemplo, você conhecia, Vaguinho, a 15 de novembro? A rua conhecia por causa da bolsa só. Exato. A rua que os engraxates iam lá passar pano pro pessoal que estava indo para a bolsa, e nessa mesma caixa que eles engraxavam, eles batucavam, conversavam, se conheciam, e nada mais era do que a turma que a gente conheceu hoje, Geraldo Filho, essa companhia, por exemplo. Mas aí a ideia do Dinei, porque assim, com o Joãozinho, o Oswaldinho quase foi um break ali no meio de uma oportunidade que a gente teve de entrevistar o Oswaldinho, falou, vamos lá. E aí o Dinei a gente retoma seguindo a meada histórica do Papo de Samba. O samba rural, ele termina ali com ele chegando aqui na cidade de São Paulo e datando uma marca ali que seria o Largo da Banana, que hoje fica ali mais ou menos onde é o Memorial da América Latina hoje. E a ideia do Dinei que a gente tem é pegar esse Largo da Banana e tentar trazer um contexto de samba, a evolução do samba até tempos mais atuais. Então, desde o Largo da Banana, que ele comenta que é meio que o coração, né, da diáspora do samba, onde o pessoal se encontrava, os bambas, enfim,
pelo trem, o Lago da Banana é um ambiente. Agora eu até esqueci se era por causa da feira, se era por causa do tempo, preciso até rever o episódio. Por quê? Mas, Por quê? enfim, Era porque era tipo a entrada do Porto Santos. de trem, não era? Era de trem, era tipo era a vinha entrada de trem. Galera do Porto Santos, né, descia as cargas lá na estação de trem lá da Barra Funda, que tem até hoje, né? É isso, exato. Aí juntava o pessoal que vinha do interior, que tinha que pegar coisa lá, o pessoal que vinha de sei lá onde para juntar lá. E essa reunião de pessoas que se encontravam lá permitem, com isso, a troca de conhecimento, a troca de informação. Às vezes, no tempo que você está esperando lá, o cara pegou uma bacia ali, um negócio, começou a batucar, e o cara gostou. Então, esse encontro que o Lago da Banana permite de diferentes intermunicipalidades, entre cidades ali, é muito importante para a troca de conhecimento e o sambista conseguir levar essa troca de conhecimento para as suas devidas moradias, que eram mais afastadas ali do centro. Então, depois dessa primeira... E aí, assim, a gente comenta um pouco dessa diáspora, né, do samba a partir do Lago da Banana e também fazendo um paralelo com a questão dos cordões e os blocos carnavalescos que vão se transformando em escola. E a gente fala muito também de camisa, a importância vai, a gente tem o Caicai, o próprio Lava-Pés, o Unidos do Peruche, até mais ou menos chegar na época de Anhembi, assim. Então, a ideia desse episódio é justamente trazer trazer não ficar também numa coisa só muito antiga, né? Então, a gente traz o Dinei, que tem esse conhecimento muito profundo de evolução geográfica, histórica, também muito nessa questão os negros escanteados nos centros urbanos, ali vão para essas regiões, para a evolução do AMB que a gente vê hoje. Sem dúvida. Eu acho que é aí que está que talvez vocês nem se deram conta quando vocês vão trocar, que o próximo episódio são das comunidades, né, com o pessoal do Colombolo com o Marquinhos Jaca, que aí eu vejo, não sei se vocês têm a mesma impressão, que essas comunidades de samba, Colombolo, samba do Congo, Pagode da 27, Samba da Vela, o berço do samba de São Mateus, essas comunidades têm feito o papel que até então era das escolas de samba, que era do resgate e da preservação cultural do samba de São Paulo. Como que vocês enxergam isso? É só pela mercantilização mesmo das escolas de samba? Ou vocês enxergam alguma outra lacuna nessa história aí? Na verdade, isso foi até discutido, né? Fala aí, Agatha. Isso foi um assunto até que a gente toca até exatamente nesse ponto, assim, nesse episódio que a gente fala das comunidades, né? E o Marquinhos Jaca, ele até fala que ele não acha que foi exatamente porque não se teve mais isso nas escolas, assim. Eu sou uma pessoa que eu frequento a Rosas, né, em São Paulo. E ainda se tem isso lá, antes dos ensaios, existem várias rodas que acontecem ali, e depois dos ensaios também tem. Talvez não com esse intuito da parte da composição, que é muito diferente, né, que é o que acontece nas comunidades, né? As comunidades elas estão ali para produzir samba e para cada um na sua região e no seu jeito preservar aquilo ali da história daquele lugar também, né? E aí eu acho que uma das coisas que ele fala para a gente como era muito difícil talvez o transporte, assim, você chegar num ponto X, as pessoas elas fazem nas suas próprias regiões o samba, ao invés de se concentrar num lugar específico para compor, enfim. Mas eu não sei dizer, na verdade, se essas comunidades entram no lugar do que acontecia nas escolas, sabe? Não sei se é uma coisa ou outra. Eu acho que foi uma coisa que aconteceu também, mas não porque nas escolas não tinha.
Ou parou de ter, sabe? Eu não digo que entra no lugar, até porque eu acho que escola de samba é um patrimônio. Pode não ser o patrimônio reconhecido, mas é um patrimônio da história, né? Sim. Mas é que eles assumem o papel que até então era exercido pelas escolas de samba, porque comunidades de samba também sempre existiram por aí, sem ser escolas de samba, sem ser bloco, Exato. Uhum. mas é que a partir de um certo momento, a gente começa a ver todos esses movimentos mais ligados à cultura fora das escolas de samba. Não surgem-se mais grupos de meio de ano, os sambas de meio de ano, né, como o pessoal do Rio gosta de falar, não acontecem mais nas escolas de samba. Vou puxar uma sardinha? Na Vila Marinda a gente ainda tem o Quintal da Vila, que se formou um grupo, que foi tocar no Cacique de Ramos, tudo, beleza. Mas, pô, cadê o Camisa, cara? Pô, no Camisa a gente tinha o Botequim do Camisa, que toda essa galera do Rio, final de anos 80, começo dos anos 90, veio pra cá. O Botequim do Camisa lançou Negritude Júnior, o Botequim do Camisa lançou Sensação, o Botequim do Camisa lançou muita gente. E onde que tá as escolas de samba nesse papel? Essa é a minha grande questão. Eu vou falar, Vaguinho, nessa linha concordo muito com sua visão. Eu acho, sim, que, de certa forma, aquela questão de mercantilização, talvez um termo muito forte, mas existe, sim, essa questão. E até, de certa forma, a escola de samba virou algo muito político, né? Perde um pouco aquela raiz cultural de valorização, de fomento, de eventos, e às vezes acaba, por exemplo, a situação que muitas escolas de samba tradicionais estão, muitas vezes é por conta dessa briga política, de falta de dinheiro aqui, falta de dinheiro aqui. E quando isso acaba Se diz no envolvendo... campeonato, né? No desfile que você diz, né? Sim, tipo, no porque carnaval. escolas tradicionais estão caindo e, enfim. Sim, eu digo assim, escolas... quando rola essas questões políticas, as questões financeiras de patrocínio, de certa forma é um assunto que dá uma escanteada nessa parte cultural, composição, reunião, mas eu também, do mesmo ponto que isso aconteceu, eu concordo com a Gatinha que existe essa coisa da capilaridade da localização de uma comunidade. De transporte, eu acho que é os dois, né? Porque as escolas, elas são concentradas em regiões, né? Se você for ver, existe uma concentração de onde estão as escolas. E nos outros lugares, como é que faz para acontecer o samba, né? E aí eu acho que é meio que isso também, assim, né? De negócio de deixar de ser só ali e começar a acontecer nos bairros, na periferia, em outros lugares, assim, em outras regiões da cidade. Uma coisa que a gente ia falar... foi mal aí, alguém ia falar? Não, eu ia falar que a gente trocou essa ideia lá também de que, tipo assim, eu acho que é uma junção dessas duas coisas. Tipo, primeiro, assim, é uma pessoa que sempre morou ali próximo à escola, acontece alguma coisa, uma especulação imobiliária, fica caro o aluguel, precisa ir longe. Aí, beleza. Aí, tipo, você vê que o tempo, conforme de um tempo foi passando, a posição do sambista na escola foi caindo, assim, né, de prestígio, né? Não que, tipo, ele começou a ser desmerecido, mas não era igual antes, que o compositor era uma pessoa respeitada pra caralho, tipo, que as pessoas da escola tinham um respeito, assim. Hoje as coisas mudaram, você vê que muita coisa nem é composta pela galera lá da escola, assim. Nem é da comunidade, né? E, por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção agora nessa última entrevista que a gente fez, né, já dando um spoiler, mas a gente estava conversando com o Chico Alves e ele falou, porra, cara, eu sou compositor da Vila Isabel, eu chego lá, mano, ninguém tá cagando pra quem eu sou, ninguém tá nem aí, quer saber quem é a rainha da bateria do momento, quer saber isso. Então, tipo assim, eu acho que essas pessoas sendo jogadas para longe, mas essa perda de prestígio, conforme o tempo foi passando, é o que afasta o sambista dele falar, mano, não vou mais até lá, vou fazer meu negócio aqui, porque para que eu vou até lá longe para ninguém nem querer saber quem eu sou, sendo que depois de tudo que eu fiz, coisa e tal. Então a pessoa acaba armando seu reduto cultural ali onde ela mora, mano, uma junção, eu acho que das duas coisas. Concordo, Dida. Eu acho que vai muito nisso aí também, do prestígio do que está acontecendo. O cara não se vê no valor de também se deslocar até lá, enfim. É uma questão complicada. Fala aí, Vaguinho. É bem complexo esse assunto, porque
talvez se não fosse por conta das escolas de samba e a gente gostar tanto de samba, a gente gostar tanto dessa história, né? A gente nem estaria falando de escola de samba aqui. Se a gente não soubesse da importância que elas têm, talvez fosse um assunto que passaria batido, né? Então, é prova de que a gente precisa também. Eu acho que também a gente, enquanto público, também tem que começar a prestar atenção em quem construiu a história daquela determinada escola de samba. Por exemplo, eu falo que pela minha Vila Maria, eu acho que 90% do pessoal que frequenta a escola não sabe nem quem foi Xangô da Vila Maria. Ninguém procura Os saber. interesses são outros. Então, a gente, lógico que o mundo de consumo que a gente vive é um fator, ainda mais a agora, bolha, né? a nossa bolha, a nossa facilidade de acesso à informação, que a gente vai muito rápido, então a gente tem ficado muito preguiçoso para estudar, para querer saber, para querer se aprofundar. E vale de reflexão para a gente o porquê, onde que foi criada essa lacuna nas escolas de samba em relação ao samba de uma forma cultural da história. Então, eu acho que... E aí que vem o papel, que eu acho o papel fundamental das comunidades. Colombolo, vou falar para vocês, não conhecia, nunca nem tinha ouvido falar. Foi através de vocês que eu conheci Colombolo, fiquei sabendo que aquela discografia que não se acha mais. Eles têm um trabalho muito animal do samba de São Paulo com a discografia, assim. Então, é interessante procurar. Exato. A gente tem 4 disquinhos nas plataformas de áudio e só. Não acha mais em lugar nenhum. Falei, Vaguinho. Não, eu ia falar que realmente eu gostei muito desse episódio porque a comunidade de samba ela é uma coisa tipicamente paulistana. Essa questão de você se reunir na sua região com o seu escopo, que pode ser composição, pode ser resgate aos sambas perdidos. Cada comunidade, a sua maneira, o seu posicionamento, o seu projeto social. Isso é uma coisa muito tipicamente do samba de São Paulo, essa reunião em diferentes escopos. E eu concordo plenamente com você. Acho que eu particularmente, conhecia muito pouco de outras comunidades que eu fui e fico até um convite para todos nós aí, a gente fazer uma tour de comunidades no samba de São Paulo, para realmente entender, porque às vezes tem coisa que não fica lá. Tem que passar a pandemia, claro. Bom ponto, Retinho. Mas essa questão do resgate, do trabalho que as comunidades vêm fazendo hoje, é extremamente rica para a gente ter acesso à informação, a sambas, a conhecimento, as histórias, a curiosidades e bastidores, até das próprias regiões, ali, enfim, que a gente nunca teria acesso. Então, eu vejo as comunidades hoje com um papel importantíssimo nesse desenvolvimento e resistência do samba de São Paulo. Sem dúvida, papel fundamental e nobre. Então, grande salve a todas as comunidades de samba de São Paulo, até aquelas comunidades que fazem poucos sambas durante o ano. Tem uma que é específica, que eu acho que tem feito um trabalho fantástico, sobretudo com os mais jovens, que é o pessoal do Samba do Rosa. A gente já teve, acho que 1 ou 2 samba para a vida, 1 ou 2 festas que coincidiu ser na mesma data. Muita gente falou para mim, Vaguinho, eu não vou te mandar o alimento, vou te mandar a doação, mas eu vou para o Samba do Rosa, que não é todo mês que tem. E é no boca a boca, né? Ele não é divulgado. E, tipo, tem tudo quanto é lugar de divulgação. Existe uma galera que divulga o samba para algumas pessoas e está sempre entupido de gente. E é uma galera muito nova, né? Esse é um papel importante, um resgate importante dessa cultura de samba. Valorizo muito o pessoal de Samba do Rosa. Não fui, não conheço ninguém, não tenho por que ficar fazendo propaganda. Aqui, até para conhecer, que eu também não conhecia, não. Mas vale muito a pena a gente procurar entender o que é da Zona Norte, né, também. Se eu não me engano, no Parque da Água Branca,
frente lá do Palmeiras. Eu não sei onde é que, eu não sei exatamente onde é, mas eu sei que é da Zona Norte. Então, vale muito a pena. Mais uma comunidade que a gente conhecer, que fica aqui o convite pro pessoal ir conhecer o Samba do Rosa quando tiver, porque é mais um movimento, como Magno Souza costuma falar sobre o Quintal dos Pretos, é mais um quilombo formado em São Paulo. Se eu estou enganado, o Magno Souza, que ele também é fundador do Samba da Vela, não é? Magno Souza, um dos fundadores. Magno Souza, Maurício de Oliveira. Aquera, Chapinha da Vela. É. Magno Souza, que a gente já teve a honra de ter aqui também. Nossa, demais. É um grande pensador, cara. Sobretudo, é um pensador, não é só um cara que faz samba, que escreve samba, é um cara que consegue transitar nas mais diversas gerações, né? Que é um cara que fala sobre Ismael Silva, que canta Velha Guarda do Camisa e grava com o Salgadinho, e grava com Maria Rita, grava com Emicida. Não, isso é genial. Então, é um papel importante. E só para a gente finalizar essa parte aqui, ô Gutão, a gente já está começando a entrar nos nossos momentos finais aqui. Eu vejo um outro segmento que, para mim, é totalmente ligado com o samba, e principalmente aqui na cidade de São Paulo, que é o rap. A gente, fazendo um exercício assim, de passado, de pesquisa, a gente não consegue desvencilhar, porque em algum momento da vida, aqueles rappers foram pagodeiros. Mano Brown falava que a mãe dele ouvia samba quando ele era pequeno, que era para ele tocar repique de mão no grupo de pagode. O Rap Hood, que para muitos é o criador do rap com samba. Se a gente pegar lá para trás, o que dizem que ser o primeiro rap, para mim, na verdade, é um samba, que é o Deixa Pra Lá do Jair Rodrigues, que também é paulista. Como que vocês enxergam essa relação em São Paulo do rap com o samba? Eu acho que eu posso até falar, porque eu acho que assim, uma coisa que eu acho que o samba e o rap, né, é nacional, mas ele teve um nascimento aqui em São Paulo, né? Eu ouso dizer, né? Que aqui que nem a gente fala que samba é no Rio, cara. Para mim, rap é São Paulo. Tem tudo a ver com essa selva de pedra, ainda mais naqueles anos 80 e 90. E o que eu vejo é que assim, o rap de São Paulo, diferentemente dos raps gringos, que nessa mesma época, já era uma coisa muito mais politizada, já era uma coisa com um viés além de, tipo, putaria, bebida e drogas, né? Que se eu via até referências tipo Tupac, Big, os caras que são os gringos, as músicas são foda, os caras são foda, mas, mano, se você for ler o que eles estão falando, tipo, desculpa, pra mim, não chegar aos pés do Racionais, tá ligado? Boa parte das letras, o que os caras estão, a mensagem que tá sendo passada. E eu acredito que o samba também é assim, sempre tem uma mensagem, sempre tem um viés social no samba, nem que seja para, tipo, acolher ali alguém, enfim, eu enxergo que essa coisa da música para o povo, sabe? Muito além do entretenimento, indo para a conscientização também. Eu enxergo eles dois juntos. Fora as características, né, que são, tipo, o verso. Eu fico pensando assim, a galera acha que o rapper inventou o verso, né, mano? Sabe de nada, porque os caras já faziam isso desde 1900 e não sei quanto. Desde mais velho que andar para frente. Aí... Então, para mim, assim, eles têm uma conexão muito grande nesse viés social e também nesse lance da brincadeira, que você vê que é parecida, a brincadeira com as palavras. Eu vi até o documentário do Amarelo lá do Emicida, chegou a ver, Vaguinho? Que ele traça os paralelos. Não só vi como é necessário que todo sambista veja. Sobretudo ali é um documentário de samba, não de rap. Não, é muito... Fala sobre demais. samba. Qual que é esse negócio? O Amarelo do Emicida. Vou ver. Tem que ver. Massa demais. E é muito engraçado, porque essa história realmente cruza, né? A partir do alto, do improviso, com o rap, com aquela coisa de
não ter voz, uma sociedade que, de certa forma, era mais invisível. Da mesma forma que o samba era marginalizado, o rap também é, né? Então, é meio que bebe da mesma fonte, tem a mesma bagagem cultural, bagagem social, né? Demográfica também, né? As regiões onde as coisas acontecem, né? Então, tem muita coisa ligada e assim, eu conheço, né? Eu conheço alguns rappers, assim, que tem trabalho com samba junto, né? Então, até tem um irmão de um amigo meu que é da cena do rap de São Paulo, o Crespo. Eu não sei se vocês conhecem, mas o Crespo, os pais, né, que é o pai do Rafa e do Crespo, eles são do Rosas, são da velha guarda do Rosas, então o Crespo, tipo, cresceu no Rosas e faz rap, assim, né? E aí você vê a batida, assim, e você vê o samba junto, sabe? Porque é isso, é cultural, beber da fonte, e não é, meu Deus, esqueci a palavra que eu ia usar agora. A inspiração, né? Fonte de inspiração, assim, tanto do rap quanto do samba, parece que sempre vem do mesmo lugar, assim, eu acho muito... Tá tudo muito interligado, né? Muito interligado. E assim, é verdade, o Vaguinho comentou que todos os sambistas são pagodeiros, todos os rappers são pagodeiros, sambista é engraçado. Eu lembrei até, tudo bem que ele tem esse viés mais pro rap, assim, não sei caracterizar, mas o Criolo, por exemplo, que eu sei recentemente, ele é do pagode da 27, lá do Grajaú. 27. Então, é engraçado isso mesmo, uma reflexão que acho que vale super fazer, Vaguinho. E essa é a emissão sua, hein? Quero ver aqui também. E o Criolo, ele grava um samba, né? O Nó da Orelha. Esse samba é muito legal. Ele até fala do... A tua orelha ainda dói em mim. Do Magali, do Cascão, Cebolinha, põe tudo a turma da Mônica lá. É maravilhoso. Muito legal. E o Rael, ele regrava o Iá com uma perfeição. Ele é Tristeza Pé no Chão, né? Que é a mesma melodia de Tristeza Pelo Chão, ele só mudou a letra para ficar, que é o que a Clara canta. Exato. E o Rael, ele regrava o Iá numa perfeição vocal que é absurdo. O Rael, mesmo sendo rapper, é um canto. Mesmo sendo rapper, desculpa, perdão, pessoal, não vou diminuir o rap. O Rael, ele tem uma vocalidade, o canto dele é uma coisa que é absurda. Uhum. É o cantor black, esses cantores black americanos, que acho que foi a grande inspiração para essa galera do final dos anos 90 para frente, como canto. O Rael não deixa nada a desejar essa galera inteira. E ele regrava o Oiá, Sensação, música do Carica, que é mais uma música que parece atual, né? Lá do céu de Brasília, as estrelas irão cair. Até hoje estamos querendo que caia. Mas não caiu. Mas é profética essa música. E ele regrava, ele faz a releitura dela, né? Tanta gente já fez releituras do Oiá, né? E eu acho que esse paralelo com rap, o samba com rap, que aí você integra no amarelo do Emicida. Eu acho que até por isso que eu gosto sempre de fazer esse paralelo, sobretudo aqui em São Paulo. Vaguinho, vou te confessar até uma particularidade minha, que eu tenho certa dificuldade. Dificuldade não, acho que eu não tenho nem tempo de ouvir outros estilos, porque assim, o samba na minha vida é uma coisa tão presente, tão infinita, que não enjoa, você vai conhecendo mais, aí você fica naquela, putz, parece que ouve uma música, te abre um mar assim, de oportunidades novas de samba. Eu tenho esse problema de ficar meio, o pessoal até fala do samba aí, sabe, na minha cabeça, que meu negócio é ali, ó. É clubista, só escuta samba. Graças a Deus. Ai, Guto. Essa é uma boa desvantagem da música brasileira, né? De ser tão diversa, de ser tão rica, tão vasta. Esses dias eu me peguei ouvindo carimbó, essa galera mais raiz mesmo lá do Pará, para entender esses movimentos lá. O Wendel Pinheiro, como a gente já falou, ele faz uma leitura legal dos ritmos lá do Caprichoso Garantido com o samba dele. Ele traz a galera do forró pro samba dele.
é bem maneiro. Então, acho que essa pluralidade que a gente tem no Brasil nenhum outro lugar do mundo tem. Mas, meus amigos, chegamos aqui aos nossos momentos finais. Mas o meu convidado não se despede tão fácil, não. Não é tão rápido assim. Ô, louco. Aqui no Samba pra Vida, no Alô Mundo, a gente divide os momentos finais em 3 partes. Nas primeira e segunda temporada, a primeira parte, a gente pedia para o convidado indicasse uma pessoa para que viesse conversar com o Samba pra Vida. Mas como é a nossa última temporada, eu me reservei ao direito de copiar vocês. Lá no final, vocês pedem para o convidado indicar uma música, mas não vou ser tão plagiador assim. Então, eu peço para que o meu convidado fale um verso que ele gostaria de ter escrito. Pega de calça curta, hein, Vaguinho? Mas deixa eu pensar aqui, então, já que a gente falou tanto do samba de São Paulo, e é o foco aqui da nossa discussão, não vai ser um verso, vai ser uma estrofezinha de um samba que a Alessi gravou, que ela é uma resposta, esse samba, justamente a pergunta do Vinícius de Moraes, que ele fala, São Paulo é o túmulo do samba, que ela fala assim, poeta falou que São Paulo acabou com o samba, que não tinha gente bamba, eu não entendi o porquê. Fui lá no Camisa, fui lá no Vai-Vai, fui lá na Nelly. Me perdoe, poeta, eu discordo de você. Salve, Essa é temática. Ai, Guto. Porque a gente tá falando de samba de São Paulo, era bom que fosse de samba de São Paulo, mas, gente, a minha cabeça não tá funcionando. Dida! Cara, eu tinha pensado... Ai, como é que era aquela música? Eu tinha acabado de pensar. Tem uma música que eu não sei o nome direito. Eu vou fugir um pouco do tema, que a gravação que eu ouvi é do Paulinho Tapajós e do Chico Buarque. Se eu não me engano, chama... Eu acho que é Coração Poeta. Sinceramente, eu não sei o nome. Que eu tenho num CD aí, eu só sei que é a faixa 7. Não sabe a faixa, não sabe o nome. E aí, cara, a primeira parte eu gosto muito, que é... que eu vou ter que também fazer um versinho, que é tipo... Deus me deu um coração poeta e a alma inquieta de um cantor, para que eu vigiasse a madrugada, acordasse o sol e o beija-flor. Cantar me faz viver bem mais, soltar a voz que nem um passarinho, que ninguém prenderá jamais. Eu adoro essa parte. Bonito. Lindo, lindo samba. Por fim, a Ágata. Minha missão. Quando eu canto, estou sentindo a luz de um santo, estou ajoelhando aos pés de Deus. Gente, amém. Parece parece que a gente entra em transe, né? No rolê de samba, assim, eu não sei vocês, mas enfim. Tem muita coisa para mim que eu meio que entro em transe. Eu acho mais ou menos parecido o Fé em Deus, do Flavinho Silva, também parece uma oração, né? Até recentemente aqui fizemos uma live, eu, Daniel Vinil Samba, o Luiz Miguel da página Pagode 90, e a gente viu um relato de uma pessoa que estava vendo pelo celular que estava internada e pediu para a gente cantar essa música lá, e de vez em quando a gente faz essas livezinhas aí, é tudo desafinado com acorde errado, mas é para tirar onda. E o rapaz pediu para cantar essa música. E essa música ele falou que essa música tem o poder de acalmar o coração dele. E acho que minha missão tem esse mesmo papel. Mas vamos lá, emoções à parte. Essa resenha emociona. Vamos para o nosso segundo momento. Papo de samba. Qual o recado que vocês dariam para o mundo? E pro mundo? Galera, a gente só precisa de amor e de samba. Não precisa de mais nada. Mais nada. Olha, puxando para o samba, uma coisa que eu aprendi na música em si, mas o samba eu acho que fica muito mais evidente, é que para a gente ser respeitado, a gente primeiro tem que aprender a respeitar. Para a gente ser ouvido, a gente precisa primeiro aprender a ouvir. Então, busquem tentar se ouvir mais,
antes de falar, que eu acho que se todo mundo fizer esse exercício, o respeito vai ser cada vez mais normal na nossa vida e as coisas vão fluir muito bem sempre. Bom, eu vou puxar para o samba também. Se eu pudesse dar um recado para o mundo, seria para se entregar para o samba, mas não no sentido só do gênero musical, mas e sim da mensagem, da poesia que o samba tem por trás, que é uma mensagem de empatia, uma mensagem de tolerância, você conseguir enxergar com os olhos de uma pessoa que está completamente fora da sua realidade, de resistência, de mãos dadas, de união, de amizade, de alegria, que a gente tem que deixar essa vida mais leve para conseguir suportar o nosso dia a dia. Então, ouçam sambas, mas transcendendo melodia, letra e harmonia e caindo de cabeça na espiritualidade que ele traz. Por fim, meu pessoal, os meus agradecimentos. Antes aqui, eu peço a palavra neste momento para a gente inverter a função de entrevistado e entrevistador. Sei que já tomamos aí. Vamos lá! Que coisa aí. Vaguinho, quem faz esse quadro no final é o Thales, mas na ausência dele aqui, quem vai fazer sou eu. É coisa que é bate-pronto, não pode pensar. Vamos lá. São 4 perguntas rápidas aqui. Uma escola de coração. Vila Maria. Um instrumento. Violão. Um samba. A amizade. O que é o samba para você? Um estilo de vida. Bonito. Valeu? Ficou bonito. Valeu demais. Agora eu vou para o meu momento final. Quando eu tomei conhecimento do Papo de Samba Podcast, eu estava ali vasculhando Spotify atrás de algum podcast para estudar samba. Para ir para casa da minha mãe, não tenho carro, tá, pessoal? Então, para ir para casa da minha mãe, eu vou de ônibus. Eu queria ouvir alguma coisa, eu queria estudar alguma coisa. E eu caí no programa de vocês. Primeiro, fui ouvindo. E eu caí nos sambas de São Paulo, que era a minha grande preocupação, que eu não via material de estudo. Então, quando eu caio no programa de vocês, eu vejo um material de conhecimento profundo, de estudo, o processo de curadoria que poucos fazem e que simplesmente me inspiraram para poder fazer algo semelhante aqui no Samba para a Vida. A gente tem um trabalho fantástico lá do pessoal do Samba Cast, lá meus amigos Daniel e Wagner Sarmento. Eles abrangem também, fazem trabalho de pesquisa deles, eles têm o trabalho de entrevistas também. Ganhei mais um aliado, que é o Samba Cast. E hoje eu trazer vocês aqui é mais do que a prova de que a gente nunca deve ser tratado, a gente como sambista, a gente nunca deve ser tratado como concorrente. Talvez aí esteja o erro do samba hoje, tratar o grupo do lado, o cantor do lado, como concorrente, como aquele cara que pode tomar o seu lugar na noite. E vocês hoje são meus aliados. Vocês são uma base de estudo muito sólida, que sempre que eu tiver alguma dúvida, eu vou voltar aos podcasts para consultar. Então, para mim, é uma honra, um privilégio muito grande ter vocês aqui, batendo esse papo descontraído, a gente deu risada, a gente falou sério, a gente falou de questões importantes, mas, sobretudo, pela valorização de uma cultura que transcende o gênero musical, como você bem falou, Guto. Então, acho que esse papel do Papo de Samba é muito maior do que vocês poderiam imaginar lá atrás, quando vocês tiveram o primeiro ideal de fazer um podcast para falar de samba. Então, eu peço, não parem, continuem. Assim como eu, deve ter centenas, dezenas, milhares de pessoas que também são fãs e acompanham o trabalho de vocês. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui. Pô, que Nossa. isso, Vaguinho. Assim você derruba o caboclo. Mas nossa, gente. Ô, Vaguinho. Pô, valeu, velho. Eu que agradeço o convite pra caralho.
Pra gente é engraçado, assim, a gente entender que a gente estourou a bolha, assim, né? Uma das nossas preocupações quando a gente começou a fazer, a gente queria que chegasse nas pessoas. E a preocupação era, será que vai ficar só na nossa galera? Tipo, as pessoas que a gente conhece, as pessoas que a gente convive? E, assim, seu contato e de algumas outras pessoas que, assim, estourou, assim, a gente não sabia né? Nossa, mas espera, você conhece alguém que conhece a gente? Não. Eu escutei, eu achei. Então, para a gente, isso, assim, já fez valer muito o trabalho que a gente faz, sabe? De saber que, tipo, tá chegando nas pessoas que têm interesse em conhecer, que já conhecem e que têm interesse de saber mais sobre o samba, assim. Pô, muito obrigada pelas palavras, a gente Vaguinho, fica lisonjeado. Fico muito aqui feliz em nome também. do Papo de Samba, eu que agradeço, na verdade, o convite de você, porque é um cara que vem fazendo um trabalho aí há muito tempo, muito constante, muito legal, muito verdadeiro, com muito conteúdo, e que a gente sempre teve muito dessa troca. Eu peço desculpas pela demora de ter falado dessa entrevista, mas, como você disse, ao mesmo tempo que você pode pegar uma informação no podcast nosso, a gente com certeza vai estar olhando para você, todo o trabalho que você vem desenvolvendo, para ouvir uma informação aqui, e é justamente essa nossa luta no fim, valorizar esse bem maior que a gente tanto gosta e vive, que é o samba. Então, na verdade, o agradecimento é todo nosso pela oportunidade de estar com você, e pode ter certeza, qualquer coisa que precisar, pode contar com a gente, comigo, com a Agatha, com o Giro, com o Thales, com o Aaron, que não estou aqui hoje, e que vamos junto nessa aí de mãos dadas que a gente chega lá. Junto sempre. A união faz a força. Com a força a gente consegue o que quer. Isso é um samba do fundo de quintal. Você tá demais, hein? Pessoal, isso aí foi a galera do Papo de Samba Podcast. Vou deixar aqui o link do programa deles no Spotify, vou deixar o link do canal deles no YouTube, vou deixar Instagram. Sigam, compartilhem, curtam o trabalho deles, assim como Samba pra Vida, para quem já conhece, para quem não conhece, vamos disseminar essa ideia. Samba pra Vida, alô mundo. E o Papo de Samba Podcast é um material, é o único, é o mesmo assunto, com visões diferentes, mas tratando da mesma ideia, que é o samba e enaltecer o samba. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse programa. Vamos para o próximo. Quarta-feira tem mais Samba de São Paulo, mas não deixe de acompanhar as terças e quintas, as entrevistas. Beleza? Pessoal, até a próxima. Alô, mundo! Olha eu aqui! Alô, mundo!